Atenção, atenção, todos os passageiros da nave Desprograme-se. Esse anúncio é para avisar que esse vídeo é o vídeo mais especial de todos. Não apenas porque estou aqui no dia do meu aniversário gravando esse vídeo para vocês, mas também porque deixei de fazer as minhas unhas para minha festa de logo mais e principalmente porque esse vídeo está sendo gravado pela quarta vez. Há quem diga, né, gente, que se uma coisa dá errado uma vez, aí depois dá errado outra vez, depois dá errado outra vez, é porque não tinha que ser. E há quem diga que se uma coisa dá errado uma vez, dá errado outra vez e dá errado outra vez, é porque a gente tem que tentar mais uma. E eu fico com a segunda opção e nós vamos continuar o vídeo que fala sobre as 31 coisas que eu aprendi durante os meus 31 anos. E assim, vou tentar ser rápida? Vou tentar ser rápida. Vou conseguir? Com certeza não. Mas então vamos começar com o 14º aprendizado. Gente, o 14º ensinamento é viver o agora. Eu sei que é clichê, não tem coisa mais clichê que isso, mas é uma coisa que eu nem pensava sobre. Sinceramente, eu não pensava sobre. Quando eu vi alguém falando, a vida é só agora, a gente tem que viver só agora, eu pensava assim, mas não. Tem um monte de coisa que eu quero fazer, um monte de coisa que eu quero realizar e você tá me convencendo a ficar parado. Eu achava que viver o agora era desistir das coisas, era ficar parado. Eu já falei num vídeo, né? Eu achava que era coisa de gente velha, sabe? Preconceito mesmo, né? Coisa de gente velha, não só porque pessoas idosas, não, mas pessoas velhas no sentido de pessoas que desistiram da vida, que estão se arrastando. E não tem nada a ver. Viver o agora é a única forma que você tem de usufruir a vida, de aproveitar a vida, de estar realmente vivo, né? Então esse aprendizado é um que eu tento aplicar todos os meus dias. O 15º aprendizado, gente, é que nada é tão sério. De verdade. Eu sei que parece bobagem, eu sei que parece uma coisa assim, um papo de uma pessoa que tá com a vida ganha. Ninguém tá com a vida ganha, porque esse lance da vida é uma coisa que não existe, que é um próximo aprendizado que eu até coloquei aqui na minha colinha, porque dessa vez eu anotei que eu queria trazer coisas mais concisas, assim, importantes para vocês. E essa coisa de nada é tão sério, eu já falei no primeiro vídeo sobre ser uma pessoa séria e querer ser respeitada, mas aqui é diferente, sabe? É quando a gente acredita que as coisas têm um peso, e que as coisas têm uma importância e têm um significado e que as coisas são fatais, sabe? E mesmo no caso de uma doença, assim, eu não acredito que, poxa, a doença é fatal, mas a pessoa vai continuar viva, né? A vida é eterna para todas as religiões, se a gente for parar para pensar. Eu, Bárbara, não conheço uma religião, um sistema de crenças que fala que a pessoa vai evaporar e não vai existir mais nada. A não ser para algumas pessoas que podem acreditar nisso, mas pelo menos a maioria das religiões fala que a vida é eterna. Algumas falam de voltar a viver aqui nesse planeta de novo, algumas falam de descansar num reino paradisíaco, mas não importa a diferença. A verdade é que todo conhecimento, todo mestre trouxe pra gente a questão da vida eterna. Então quando a gente repara assim que realmente nada termina, nada acaba, tudo tá sempre criando e se transformando, não tem nenhuma coisa que vai acabar com você. Nada tem o poder de acabar com você. Nem a morte, nada termina com você. Você sempre vai existir. Nada termina com a sua existência. Poxa, Bárbara, mas me mandaram, me despediram do trabalho, mas você arruma outro. E você desenvolve. Gente, essa questão de ver a vida como uma facilidade é um ponto de vista. Então, se a gente começa a perceber que nada é fatal, nada vai me destruir, eu sempre vou me renovar, de alguma forma eu sempre vou me transformar e a vida está sempre transformando, eu começo a ficar um pouco mais soltar aquelas sensações de ameaça, de fatalidade, de que eu tenho pouco tempo. E a gente retoma até o primeiro aprendizado aqui, o 14º, onde só existe o momento do agora. O 16º aprendizado é que onde você foca, você cria. É aquilo que eu sempre falo, falei disso no workshop. Quando você foca, você cria. Então, uma coisa que eu percebi pra mim, eu considerava, por exemplo, que eu tinha problemas que eu tinha que resolver, né? Então, eu tô com esse problema, eu tô com essa situação difícil, como é que eu vou resolver, como é que eu vou resolver? E eu tava focada no problema.
o que que vai vir? Vai vir mais problema. Só que a gente acha isso bonito intelectualmente, acha interessantinho, mas na hora de agir, a gente não age. A gente não vai ver um filme interessante, a gente não vai tomar um banho para relaxar, não. Por quê? Porque aí é o 17º aprendizado que eu coloquei aqui. A gente acredita que se preocupar é ser responsável. Tem até um texto que eu escrevi em 2014 lá no blog que fala sobre isso. A cabeça, gente, vai colocar os medos por um motivo, né? Não é simplesmente porque você é um fraco e tem medo, ou porque você do nada pegou esse medo. Não. É porque o medo, ele te cobra uma postura de defender-se, né? Pra gente ficar na defensiva, pra gente se proteger. Só que ele traz em si a própria criação do negativo. Quem tem medo do cachorro, o cachorro vai farejar, vai avançar. A gente sabe disso. Então, o medo é uma ilusão. E aí já é realmente o 18º aprendizado que eu coloquei aqui, que toda negatividade é ilusão. E eu ouvia isso que os mestres falam, né? Poxa, todo mal é uma ilusão, só existe o bem, o mal é uma ilusão. E tinha até uma coisa que eu gostava muito, que é assim, só o amor é uma presença, o medo é uma ausência. E são coisas bonitas, são coisas que a gente reconhece quando a gente lê um livro, quando vê o ensinamento de um mestre, mas como colocar isso na vida prática? E aí eu comecei realmente a perceber isso quando eu comecei a fazer os atendimentos de uma forma mais intensiva. E eu tô atendendo bastante, o meu fluxo de atendimento tá muito grande. E são pessoas que vêm com aquele drama, né, acreditando que o problema delas é realmente sério, acreditando que tá difícil mesmo, que não tem como transpor aquilo. E em algumas sessões, quando a gente consegue juntos caminhando para ampliar o olhar dessa pessoa, ou seja, para tirar essa névoa, essa neblina do negativo, da ilusão, a pessoa manifesta uma coisa positiva, manifesta uma oportunidade de emprego, manifesta uma pessoa que ela começou a conhecer ali. Bárbara, quando eu desisti dessa obsessão com o meu ex, ele me ligou, ele mandou uma mensagem. Por quê? Porque você estava naquela energética negativa, criando uma barreira, né? Criando uma barreira. E aí, quando você soltou aquela barreira, soltou também o problema. Então, a negatividade é uma ilusão. Eu gosto muito de fazer uma analogia com a carta dos 5 de paus no tarô mitológico. Que é essa briga que a gente tem com esse dragão, né? Só que o que é o dragão na mitologia? Ele é um animal que não existe. É mitológico, é fictício. Mas ele não existe, mas é enorme e cospe fogo. É o próprio negativo. É uma ilusão que machuca, que dói, né? Porque imagina ser uma pessoa iludida. É ser uma pessoa negativa, é ser uma pessoa iludida. Porque a gente não foi feito para viver nessa batalha, para viver tentando. A gente foi feito para se transformar a cada momento, ajudar a transformar o planeta, ajudar a elevar, né, as frequências. É para isso que a gente foi feito, para se descobrir, para descobrir. É Deus se descobrindo em nós o tempo todo. Então, se a gente foi feito para isso e a gente está lutando pela sobrevivência, nós estamos na negatividade. Isso é uma grande ilusão. Tirou a ilusão, já começa a ter vida. O 19º aprendizado é que não existe certo nem errado. E aí é muito difícil isso às vezes a gente entender, porque aí muitas vezes a pessoa chega, Bárbara, então é certo um ladrão te roubar? E eu falo assim, para ele sim, né? Porque a gente sempre faz alguma coisa, gente, que a gente acredita que é certo. Porque o que acontece? Do contrário, nós seríamos imbecis, idiotas e maléficos. Eu não acredito que nós somos malignos, maléficos, ruins, sabe? Bárbara, mas teve uma vez que eu fui lá e fiz uma fofoca sabendo que a pessoa não ia gostar, Bárbara, eu fui ruim. Teve uma vez que eu fui lá e pisei em alguém, Bárbara, sabendo que não era bom, eu fui ruim. Tudo bem, o resultado da sua ação não foi funcional, porque para harmônica, né, universal, a gente precisa adotar posturas que sejam funcionais. As posturas que são funcionais são as posturas do bem, certo? São posturas que funcionam mesmo. Agora, por que não tá errado? Porque quando você fez aquilo, você achou que era certo se vingar. Fala se você não achou. Que você ia fazer um bem para você se vingando. É ignorância? É ignorância.
Mas você não pode cair de pau de você e falar, nossa, eu fui um idiota, eu fui ruim, eu fui mal. Não foi. Eu fui errado. Não foi. Você apenas não foi funcional. Você fez uma coisa, né, que não tinha a ver com o seu nível de consciência. Você já tem consciência que fazer aquilo não é legal, mas no momento você viu o certo naquilo. Você viu um certo bem naquilo e aí você fez. De que adianta a gente saber disso? Trazer a compaixão pra gente mesmo. Que é aí o próximo aprendizado, que é exatamente não se rotular. Nossa, eu sou uma burra, nossa, eu sou uma incapaz, eu caguei o negócio todo, eu errei tudo, nossa, eu não consigo aprender, nossa, eu nunca aprendo, nossa, lá vou eu de novo fazendo errado, fazendo merda, ai meu Deus, lá vem a pessoa de novo, a pessoa nunca aprende, né? Não existe mais isso quando você entende que sempre que você tem uma atitude, você está procurando o certo ali, você acha que você tem uma justificativa. Pode ser a atitude mais insana do mundo, gente. Se alguém mata uma pessoa, ela acha que ela tem uma justificativa, né? Se ela rouba, ela acha que existe uma injustiça no mundo, ou ela aprendeu com a família dela, ou ela aprendeu na comunidade dela que é certo ali ir lá e botar a mão no... Entende? É certo. Vai funcionar? Não. Aí quando não funcionar, ou seja, se mostrou que não é funcional, aí você entende, isso não tá nos preceitos da harmônica universal, isso não vai me fazer bem, não vai fazer bem o planeta, não vai fazer bem as pessoas, não vou mais por aí. Aí você muda. Mas se quando você faz uma coisa que você acredita que é um erro, você cai de cima de você na culpa, você não muda. Você vai repetir até se absolver. E compreender que não tem certo nem errado. E finalmente parar de se rotular. Então, parar de se rotular é fundamental, porque a quantidade de pessoas que eu recebo falando assim, ai, Bárbara, eu sou depressiva, eu sempre fui depressiva, sabe, eu desisto muito fácil das coisas, eu sou indisciplinada. Tá caindo de pau? Não, você não é depressiva, você não é indisciplinada, você não é nada disso. Isso são reflexos de algo que você tá fazendo, que você tá achando que é um bem, mas tá mostrando pra você que não é um bem. Não tá participando da harmônica, entende? É só isso. Aí você olha e fala, nossa, isso não tá funcionando pra mim. Eu me sinto depressiva quando eu penso no meu passado, quando eu penso em tudo que eu perdi, ou quando eu penso naquela pessoa que foi embora, eu perco o gosto de viver. Eu tô achando que é certo, porque eu tô achando que aquela pessoa foi embora, logo não tem mais nada aqui. Não é mesmo? E aí eu vou me deprimir, e aí eu vou ficar com baixa energética. Mas se eu acredito que tá certo, né? Eu acredito que tem um bem ali, mas na verdade esse resultado tá me mostrando negativo. Toda negatividade é uma ilusão, então eu tô na ilusão. Eu tô iludida. E aí você começa a ter uma chance de perceber. Eu não sou uma pessoa que desiste fácil, eu não sou uma pessoa deprimida, mas eu sou uma pessoa que aprendeu que quando uma coisa é trabalhosa ou quando uma coisa é difícil, é melhor eu não mexer. Eu absorvi isso da minha família. Medo de criar conflito. Sei lá o que tá aí dentro, causando a depressão, causando uma ansiedade, né? Causando um ciclo compulsivo. Mas não é se rotulando que você vai curar. Não é falando, eu sou ansiosa, eu sou compulsiva, eu sou anoréxica, eu sou bulímica, eu sou sei lá o quê. Você não é nada. Por que você não é nada? Porque só existe o agora? Então não tem passado? Então você está se construindo de novo aqui? Para de se rotular. Eu aprendi a fazer isso comigo. Toda vez que eu tô me rotulando de alguma coisa, eu vou não. Eu não sou nada. Eu não sou nada. Eu sou só essa vida que vive aqui e agora. O próximo aprendizado, gente, é o não se atropele. E aí, eu quero sugerir uma coisa pra vocês bem legal. Eu acho bem legal, né? Desde que eu fiz o canal, que eu comecei a falar principalmente sobre energia e lei da atração, muitas pessoas escreveram assim, nossa, Bárbara, você fala muita coisa que o Dr. Hélio Couto fala. Aí, passava. Aí vinha uma outra pessoa, nossa, você, nossa, fala muito parecido com o Dr. Hélio Couto. Nunca vi, nunca ouvi falar, não sabia quem era. E tudo bem. Aí quando, assim, sabe, a 20ª pessoa me falou isso, eu fui buscar o Dr. Hélio Couto. E aí eu fui buscar, eu lembro que eu olhei rapidamente porque eu tava sem tempo. E semana passada apareceu um vídeo dele recomendado no meu YouTube. Eu falei, agora eu vou ver, né? Que apareceu na minha cara.
E aí eu fui ver. Cara, assistam, gente. Assistam. É isso mesmo. Por que eu comecei a falar dele para falar desse aprendizado, né? Não se atropele. Porque eu tava vendo um vídeo dele e ele fala de lei da atração, mas ele fala do jeito que eu bateu o negócio ali, sabe? Ele não é aqueles coaches que falam, conquiste o seu carro, conquiste a sua casa, e fica dando receitinha, porque isso é tão raso, né? Não é exatamente isso que é a lei da atração. A lei da atração é uma lei universal que pode te trazer uma vida realmente digna e espiritual. Por que espiritual? Porque você vai evoluindo e vai crescendo. E não sendo aquela pessoa que está errando, que está se julgando. Como até hoje a gente ficou uma coisa muito de 3D, de terceira dimensão, né? Se a gente está realmente evoluindo para a quinta dimensão, e eu sinto que estamos, nosso planeta está passando por uma transformação, então a gente tem que entender a lei da atração com maior profundidade. E ele explica muito bem. Em uma das aulas dele, um dos vídeos dele, ele estava falando assim, que quando você se atropela, é o quê? Quando você está ansioso, o que você faz? Ai, meu Deus, eu preciso passar no concurso, ai meu Deus, o amor da minha vida que não vem, eu tenho que casar logo, que eu tô ficando velha, aquelas coisas que a gente já conversou aqui. Quando a gente fica assim, é como se existisse uma linha do tempo invisível, né? E essa linha do tempo é feita de vários agoras, porque só existe agora, então é feito de vários agoras. E o que você tá fazendo? Tudo tem o seu tempo. O que é essa coisa de tudo tem o seu tempo, né? Vou fazendo vários parênteses, mas para conseguir explicar melhor. Eu com 20 anos, eu olhei pro Eduardo, o Eduardo com 21 olhou para mim e a gente falou, queremos um ao outro, no inicinho da faculdade. Só que a gente não conseguiu. Que isso, Bárbara? Que papo mais estranho, um queria, o outro queria e não rolou? É, porque era uma coisa tão forte, era uma coisa tão... É uma coisa de alma mesmo, gente, eu acho, porque é uma coisa tão intensa, uma coisa tão verdadeira que eu e ele temos, que não ia ser uma coisa de paquerinha de faculdade. Entende? Se a gente fosse coleguinha e paquerinha de faculdade com 20 anos, ia dar problema. Então a gente não tava pronto pra ter um ao outro, sabe? A gente ficou 4 anos, um olhando pra cara do outro, não aconteceu nada. Eu namorei outra pessoa, ele namorou outra pessoa, sabe? E depois desses 4 anos a gente tentou ficar. A gente ficou, mas não... Vocês sabem da velha história, né? Não deu a liga. Era maravilhoso, mas não tivemos maturidade. E aí passou 3 anos... E aí a gente tá junto do jeito que a gente tá agora. Porque a gente foi tendo experiências com outras pessoas que ajudaram a gente a mudar as nossas crenças. Eu tive experiência, eu vi o que eu gostava, o que eu não gostava no relacionamento. Eu tive experiência de vida. E ele também teve as experiências dele na vida. Então, quando a gente se uniu agora, a gente tava pronto. Não quer dizer que a gente não tem desafio, a gente tem, mas a gente tá pronto. Então o que quer dizer? Que tudo tem o seu tempo, porque tudo tá sendo construído. Sabe? Eu, Bárbara, eu nasci com a certeza de que eu vou botar meu pé no palco e eu vou falar para muitas pessoas. Com 3 anos eu sabia disso. Eu botava meus familiares toda à minha frente para fazer teatrinho, fazer coisas assim. Eu tenho certeza. Só que eu sabia que não era para ser atriz de novela também. Entendeu? Então, eu queria passar uma coisa com profundidade. Então eu, Bárbara, tenho certeza que daqui a pouco, daqui a um tempo, eu vou estar com o microfone na mão falando uma plateia grande. Mas eu tenho calma com isso. Enquanto isso eu tô fazendo os vídeos, enquanto isso eu tô construindo minha identidade, enquanto isso eu tô me percebendo enquanto profissional que fala de que jeito, eu tô me construindo. Mas se eu falar assim que hoje eu vou ficar extremamente ansiosa porque eu sei dentro de mim que eu vou estar num palco fazendo uma coisa para milhares de pessoas, se eu sei disso, mas se hoje eu me cobrar fazer isso aqui agora, eu vou pirar. Então o que eu fiz? Eu fiz um evento online, entendeu? Foram 170 pessoas, sabe? Calma, tô construindo, é no online agora, depois é no presencial. Não tô sentindo que é momento presencial, mas eu sei que dentro de mim eu tenho essa certeza que eu vou fazer esse tipo de trabalho grande. Sabe? É uma coisa de alma, eu tenho certeza. Mas eu vou com calma. Agora, se eu quiser hoje sentar aqui e falar, já que eu tenho essa certeza dentro da minha alma, eu tenho que fazer agora. Eu tenho que fazer agora. Só que eu não tenho cacife pra fazer agora. Eu não tenho experiência ainda pra fazer agora. A experiência, eu não sinto que eu tô pronta pra fazer agora. Então, se eu me cobrar fazer uma coisa dessa agora, eu vou enrugar a minha linha do tempo. É isso que o Dr. Hélio Couto explicou. Você enruga a linha do tempo. E aí o que acontece? Eu me forço a estar num palco com o microfone na mão
o público não é o público que eu cativei, não, as pessoas não vão estar prontas para me ouvir. Vai manifestar? Vai. Porque você, entre aspas, encheu o saco do universo para manifestar. Vai manifestar porcamente. Mesma coisa no amor. Eu sabia que eu nasci para ter um amor legal com uma pessoa, né? E aí apareceu o Edu, mas foi indo no tempo. Mas assim, enquanto eu tentei, eu quero esse homem pra minha vida, eu quero esse homem pra minha vida, eu fiquei depressiva e com raiva, como eu falei no outro vídeo. Então, gente, quando você quer, você enruga a linha do tempo, você se atropela, você não se respeita. Sinta que se tem uma coisa verdadeira dentro da sua alma falando assim, um amor bonito é pra mim, um emprego legal é pra mim, eu sei que eu nasci pra tal coisa, vai elaborando isso, vai sentindo o gosto de elaborar isso. Quando isso estiver elaborado, estiver um pouco mais confortável para se manifestar, vai manifestar. Quando uma coisa manifesta na nossa vida e a gente fica louco, e a gente fica, nossa, eu nem acredito, ai, e chora, provavelmente você está enrugando essa linha do tempo, porque você não acredita como aquilo apareceu, pareceu uma mágica, você não se sente merecedor daquilo, você vai ferrar com aquilo. Você percebe? Quando eu dou o exemplo do rico, com relação a dinheiro, é rico com relação a tudo, gente, mas eu dou o exemplo do rico para falar. O rico não sai correndo na promoção da Casas Bahia, levando geladeira nas costas, é só até amanhã. O rico não faz isso. Ele olha que tem a geladeira, ele pode pegar o carro dele e ir quando ele quiser, ele pode comprar pela internet. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Ele sabe que é pra ele. Ele não precisa sair na loucura para fazer. Não se atropele para fazer as coisas. Uma outra coisa que eu aprendi, que eu já perdi o número, é o silêncio. O silêncio para mim era uma coisa muito difícil. O silêncio mental, o silêncio interior. Assim como eu achava que uma pessoa que vive o agora era uma pessoa lerda, eu achava que uma pessoa que se cala é uma pessoa burra. Sem opinião. Eu tinha que dar palpite em tudo, né? Eu tinha que dar palpite em tudo. Tinha pessoas conversando e eu tinha que falar, não, mas isso é um absurdo. Não, mas... Por quê? Porque tudo tá conectado aqui. Eu sentia que existia um certo e um errado. Então, quando a pessoa me falava uma coisa, eu falava, spam, acendia, né? A luzinha e a sirene e a buzina em mim, tá errado, tá errado, tá errado. E eu tinha que corrigi-la, né? Já falar, não, amiga, não é assim. É assim, 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 assim. Que inferno. Porque assim, né? A pessoa tá no caminho dela. Então hoje eu descobri, principalmente para conseguir fazer o trabalho que eu faço com meus clientes, eu tenho que ter descoberto isso, né? Que é quando uma pessoa chega com uma questão, eu não vou impor o certo para ela. Eu vou fazer ela sentir qual é a dela. Ela tem que estar de acordo com a natureza dela para ela ficar bem, né? Então hoje eu consigo ouvir as pessoas de uma forma mais silenciosa, principalmente familiares. É uma coisa muito difícil, gente. Perceba aí. Se você consegue ouvir seus familiares falando e você tá calado olhando. Nossa, minha mãe tá falando uma coisa que eu acho que é uma grande bobagem. É uma coisa que eu acho que pode até prejudicar ela. Mas deixa ela falar. Às vezes ela vai, mesmo ela vai percebendo, ela vai elaborando. E também quem sou eu pra ficar ensinando, gente? Pelo amor de Deus, minha mãe tem a experiência de vida dela. Será? Você consegue fazer? É difícil. É difícil. Com os clientes eu consigo uma naturalidade muito grande, né? Porque eu já tô no nível da compaixão quando eu atendo a pessoa. A compaixão é aquilo que a gente falou naquele vídeo. É simplesmente quando você olha para o outro e entende ele por ele mesmo. Você não olha o outro e entende como a Bárbara agiria no caso dele, não. É como esse outro tá agindo, por que ele tá agindo, conforme as crenças que ele tem, né? Mas com a família é difícil. E eu aprendi a fazer isso, a ficar em silêncio quando eu vejo uma coisa que eu não concordo. A mente vai falar assim, não, Bárbara, mas você tá sendo uma pessoa que se cala. Então você tá sendo uma pessoa que tá assim, aceitando o ruim, né? Você tem que brigar com tudo. E aí eu percebi que não. Que o silêncio, ele dissolve o negativo. A gente aprendeu tanta coisa invertida, gente. Tanta coisa invertida. E o próximo aprendizado, porque sim, esse vídeo vai ter que ter uma terceira parte. Eu sei. É bizarro. Não é ideal. É ruim, 3 partes de um mesmo tema, mas no fim eu pensei assim, isso não são 3 partes de um mesmo tema, né? Apesar do vídeo chamar 31 coisas que aprendi nos meus 31 anos, na verdade, são 31 aprendizados, certo? Então eu acho que vale a pena dividir em 3 partes,
sim, apesar de eu não ser muito fã desse suspensezinho, porque senão vai ficar longo demais. Eu, Bárbara, estou acostumada a ouvir palestras como do Gasparetto, como do Hélio Couto, de 2 horas, 3 horas de duração. Eu sou professora, sou estudante e eu gosto. É uma coisa que eu sempre falo, eu não sou youtuber, gente. Então eu não vou fazer vídeos de 9 minutos, eu sou professora. As pessoas que gostarem de assistir vídeos assim de 25 minutos e que vão se identificar mais, né? Mas vamos para o último aprendizado desse vídeo, que a vida, como a gente conhece ela, a vida lá fora, as coisas, a vida não existe dessa forma como a gente conhece. A vida é você. Essa vida de a minha vida de profissional, a minha vida é acordar cedo e fazer as coisas, isso é a vida? Então, quando as pessoas falam da vida interior, ela é a única que existe. Quando as pessoas, algumas religiões, alguns mestres falam assim, não seja materialista, a gente acha que é ficar doando as coisas, não é não. Não é não. Não ser materialista é entender que a única vida que existe é a vida das suas sensações, das suas percepções. Essa é a vida aqui. Essa é a vida. Então, no meu caso, a vida é Bárbara. No meu caso, a vida não vai ser minha mãe, não vai ser meu namorado, sinto muito. A vida vai ser Bárbara pra mim. A vida vai ser eu com as minhas sensações, com as minhas percepções. Então, a vida é isso aqui que eu sinto. E a vida de você é o que você sente, são suas sensações, gente. Sabe por quê? Eu explico isso dando um exemplo que eu tava conversando com meu pai. E meu pai falou assim, Bárbara, eu tô puto da vida porque eu tô indignado, Bárbara, porque eu tô aposentado e esses safados ficam roubando dos aposentados, né? Aquela coisa toda. E ele foi falar de um político que roubou pra comprar jatinho, pra comprar joias, pra fazer orgias, pra gastar dinheiro com terno italiano, com charuto, né? E roubou um dinheiro que teoricamente iria ir pro bolso do meu pai, porque o meu pai é aposentado da Petrobras, né? E aconteceram várias avacalhações aí, enfim. E aí, pra vocês terem noção, o salário de aposentado do meu pai agora em 2016 é o mesmo de 2008, não teve reajustes. Então assim, né? Não dá pra nem olhar por esse lado. Mas ele tava super revoltado. E aí ele pegou e falou assim, e um safado desse vivendo uma vida boa dessa, Bárbara? E eu aqui tendo que pensar 2 vezes se eu vou investir em alguma coisa, se eu vou comprar em alguma coisa. Eu falei assim, vida boa, pai. Vida boa. Ele, claro, o cara tem um jatinho, o cara viaja pra onde ele quer, ele paga jantares e tem joias e tudo, tá viajando, tá uma vida ótima. Eu falei, sério? Sabe por que que não, gente? Porque o meu ponto de vista, como é o ponto de vista que só existe a vida interior, falei com meu pai assim, falei, olha, para uma pessoa roubar dinheiro de cofre público, roubar dinheiro de aposentado do Brasil inteiro, ele, para correr o risco, pro Brasil todo ficar contra ele, para ele correr o risco de ser preso, quer dizer, ele é refém de uma enorme compulsão. Ele é viciado em jogo, viciado em sexo, tem que tomar drogas para ser uma pessoa feliz. Ele é compulsivo, pai. Esse cara, ele é um refém das emoções, dos impulsos. Quem dirá das energias negativas que estão ao redor dele, né, gerando mais essa compulsividade. Ele é compulsivo, ele é um escravo, pai. Imagina como deve ser desesperador, imagina o quanto de remédio que ele não toma, o quanto de droga que ele não usa, que foi descoberto que ele usa muita droga. É sempre assim, né? Esses políticos muito corruptos, muito ladrões, sempre muita droga, muita orgia, muita confusão, muita bebida, né? O cara já acordava tomando uísque. Pai, imagina o nível de desequilíbrio interior desse indivíduo. O cara tá podre por dentro, ele tá ruim. Ele olhou e falou, credo, Bárbara. Falou, nossa, parei. Eu falei, porque a vida, gente, é a vida interior. Não existe esse negócio da vida fora. É aquela coisa, se você é uma pessoa que sempre sonhou em ter um casamento, é como você se sente no dia a dia com aquele homem, ou no dia a dia com aquela mulher, gente. Não é o casamento. Todo mundo que casou sabe disso, que a festa foi bonita e tudo, mas não é aquilo que te faz feliz, é suas sensações, seus pensamentos, seu equilíbrio emocional no dia a dia com seu parceiro, não é mesmo? Então, assim, a vida é você.
E quando você entende que a vida é você entende a lei da atração. Que não tem, mas eu vou fazer uma carta para o universo. Pode fazer se você quiser. Se você acreditar que isso vai funcionar. Porque quando você acredita que funciona, você dá um comando para você. Para o seu eu superior, para o seu eu maior, como a gente viu lá no workshop, né? Gente, vou ficar por aqui com esse último aprendizado, que a vida é você. São as suas sensações. E quando você entende isso, você entende todos os outros. Que só o agora que existe, o agora que importa, que você não precisa se atropelar, que não tem como você se rotular de nada, porque a cada instante a vida está vivendo em você. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Feliz aniversário pra mim, porque eu mereço. Vou lá fazer minha unha, vou lá arrumar o meu bolinho, os meus salgadinhos. E é isso aí, gente. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!